Boa tarde, meus amigos, meus alunos aqui da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Meu nome, para quem não me conhece, é Henri, sou professor aqui da Faculdade de Direito, das disciplinas Empresarial 1, 2, 3 e 4. Estamos aí tentando auxiliá-los no estudo de um turno em casa. E para isso vamos usar dessa ferramenta que vão ser as aulas virtuais. Bom, em primeiro lugar, gente, eu quero lhes dizer o seguinte: essas aulas gravadas, essas videoaulas, tratam-se de material complementar para estudo. Em hipótese alguma, abandonem sala de aula, não é permitido. Vale muito a pena continuar assistindo às aulas. Em hipótese alguma, deixem de procurar a doutrina. Por quê? Nós vamos tratar aqui, nessas aulas, de uma forma muito simples, sintética, apenas para facilitar o estudo de vocês em casa. Outro ponto que deve ser analisado. A nossa doutrina é a que nós seguimos no plano de ensino e na bibliografia básica do curso. Nós temos na biblioteca livros como de autores de Fábio Ulloa, nós temos Rubens Requião, nós temos Willy Duarte Costa, nós temos Fran Martins, nós temos Maria Helena Diniz, nós temos Marlon Tomazetti, enfim, temos quantidade de livros suficiente para que vocês façam cargas nesse livro e aproveitem desses livros nos estudos em casa. Vamos começar trabalhando, primeiramente, com Direito Empresarial 3, títulos de crédito, porque é uma matéria que vocês normalmente têm mais dificuldade. Título de crédito é uma matéria hoje bastante cobrada na OAB, bastante cobrada nos exames, concursos, e também é uma matéria muito importante no dia a dia de vocês. Por isso eu peço sempre a atenção de vocês para essa matéria. É uma matéria técnica, muito cheia de detalhes, e por isso devem a todo momento prestar atenção. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho aqui de crédito. Olha, os títulos de crédito são instrumentos criados pelo direito para permitir a circulação mais rápida do crédito. Se não fossem os títulos de crédito, hoje, com certeza, a nossa economia não estaria na atual fase. Por quê? Desde o carregar a moeda, em termos de risco, em termos de espaço, e até mesmo a questão do crédito, fazem a economia impulsionar. Por quê? Porque hoje, com os títulos de crédito, eu posso adquirir uma mercadoria sem ter um centavo no bolso, bastando que o vendedor, o comerciante, confiando em minha palavra, ele venda uma mercadoria para ter uma expectativa de recebimento futuro, com base em um título de crédito. É fato que, para o comerciante aceitar o meu título de crédito, ele vai ter confiança em mim. Mas também é fato que, se esse título, se esse documento não trouxesse garantias suficientes de recebimento para esse comerciante, ele não iria aceitar esse papel. Ele jamais iria trocar uma mercadoria que ele tem um valor intrínseco por um papel que lhe dá, neste momento, uma expectativa de recebimento futuro. Daí, falarmos que o título de crédito impulsiona a economia. Esse título, passado para esse comerciante, pode ser imediatamente endossado a outro, que vai receber, transferindo ao comerciante anterior, determinada quantia em espécie, e assim sucessivamente, de forma que a riqueza está se transferindo de pessoa a pessoa através de um título de crédito. Essa é a grande vantagem, essa é a ideia dos títulos de crédito. Eu preciso fazer aqui umas premissas básicas. Quais são? Vamos lá. Gente, os títulos de crédito, nós temos que pensar o seguinte: quando se trata de título de crédito, nós temos que ter em mente que o título é o direito. O direito está incorporado na própria cártula, como nós vamos ver lá para frente, de forma que, perdido o direito, ou perdido o título, perdão, com ele se vai o direito cambial. Não existe direito cambial sem a propriedade do título. Outra situação, eu preciso da posse do título
para exigir os meus direitos oriundos daquele título. Giuseppe Ferri, um doutrinador italiano, chama isso de função legitimatória do título de crédito. Outro ponto ou outro princípio que nós não podemos esquecer, mais uma característica: os títulos de crédito equiparam-se a bens móveis. O que significa? Se ele se equipara a bens móveis, eles podem ser transmitidos pela mera tradição. Obviamente, aqui, nos títulos, nós vamos ver que vai haver necessidade de uma declaração cambial denominada de endosso. Nós vamos ver isso lá para frente. Então, para que eu transfira esse título, basta eu entregá-lo, o título, através de um endosso para um terceiro. Outro aspecto importante: nos títulos de crédito, as dívidas são quesíveis, querables, e não portáveis, como normalmente acontece no direito civil. Qual a diferença de uma e outra, Henri? Nas dívidas quesíveis, o credor procura o devedor para receber. E nas dívidas portáveis, o devedor vai procurar o credor para receber. Nas dívidas quesíveis, o credor procura o devedor para receber. Nas dívidas portáveis, o devedor procura o credor para receber. Tudo tem uma lógica no direito. Por que os títulos de crédito são dívidas quesíveis? O credor procura o devedor no momento do recebimento, do vencimento, para poder receber. É simples. Se a função do título de crédito é circular, uma vez emitido, uma vez criado esse título, pode ser que em um determinado momento o devedor não saiba mais nas mãos de quem se encontra esse título. De que forma, então, ele vai procurar o credor para pagar? É impossível. É o mesmo que exigir o impossível do devedor. Assim, na data do vencimento, cabe ao credor procurar o devedor para receber. Tranquilo? Eu trouxe aqui para vocês traços diferenciadores das dívidas ou das relações cambiais para as relações de direito de obrigação comum. Apesar de estarmos tratando aqui de obrigações, o direito cambial vai ter algumas peculiaridades, algumas diferenças relativamente ao direito das obrigações, como nós vamos ver. Vamos lá. Primeiro, em uma situação de direito comum, o direito existe até mesmo sem o documento. Vocês querem ver um exemplo? Um contrato de locação. Se eu perco o contrato de locação, o direito não se esvai com aquele documento. Eu posso provar essa relação jurídica de outra forma. Eu posso provar essa relação de locação através de testemunhas e aí receber os aluguéis. Lá do outro, se eu perco o título de crédito, eu não tenho mais como exigir os direitos nele previstos. Por quê? Porque pela doutrina, os títulos de crédito trazem em si o crédito. Os dois estão incorporados em um só. Sem a posse do título de crédito, eu não posso exigir os meus direitos. Há uma incorporação do direito ao papel e nós vamos ver isso lá na frente. Então, para o direito civil, o documento não é idêntico ou não é sinônimo do meu direito. Para o direito cambial, não existe direito cambial sem a apresentação de um título de crédito. Tranquilo? Outro. O direito pode ser transferido lá numa obrigação civil sem necessariamente eu transferir um contrato. Eu posso fazer uma cessão civil de crédito. E eu terei aí um novo contrato pelo qual eu vou ceder, eu cedente, cederei a minha posição de credor. Lá no direito cambial, não. Para eu transferir o direito cambial, eu tenho que transferir, inclusive ou conjuntamente, o título de crédito. Porque os dois se fundiram. Direito, cártula, passam a ser um só.
o direito e se fundiu com a cártula de forma que é exigível, é necessário a apresentação do título de crédito, do documento, para exercer o meu direito creditício contra o devedor daquele título de crédito. Tranquilo? Gente, pois bem, feitas essas considerações preliminares, porém muito importantes, passemos então ao estudo dos títulos de crédito. Bom, título de crédito, nós temos hoje dois conceitos. Um conceito clássico, trazido, formulado pelo doutrinador Cesare Vivante, e temos um conceito trazido pelo Código Civil. Bom, inicialmente eu quero dizer a vocês o seguinte: em termos de regência dos títulos de crédito, nós vamos ter duas regências. Os títulos de créditos atípicos e o que são títulos de créditos atípicos? São aqueles títulos que não possuem lei especial de regência. Por exemplo, o cheque tem lei própria de regência. A nota promissória e a letra de câmbio têm lei própria de regência. O decreto 57661 de 66, que transpôs para o Brasil a Lei Uniforme de Genebra. O Código Civil de 2002 trouxe uma regulamentação para títulos de crédito que a doutrina acabou por entender que essas regras do Código Civil só serão aplicadas aos chamados títulos de crédito atípicos. O que são títulos de créditos atípicos? Gente, é muito fácil. Título de crédito atípico é aquele título que não possui uma regra de regência. O Código Civil, lá no final, no artigo 907, se não me engano, diz que, ou 909, diz que não aplicar-se-á as regras do Código Civil aos títulos de crédito que sejam regulamentados por leis próprias. Logo, cheque tem lei própria, duplicata tem lei própria, nota promissória e letra de câmbio tem lei própria, cédulas de crédito bancário tem lei própria. Os principais títulos de crédito que nós temos, todos os títulos habituais que nós usamos, possuem leis próprias. Então, não aplicaremos a estes as regras previstas no Código Civil. Tranquilo? Vamos aqui, então, trabalhar o conceito de Cesare Vivante para começar a trabalhar os princípios gerais dos títulos de crédito. Esse conceito de Vivante é o mais usado pelos professores, pela facilidade da didática, para podermos demonstrar a vocês os requisitos essenciais que tornam um determinado papel uma cártula em título de crédito. Lembrando que, se são princípios, devem ser respeitados quando da circulação de um título de crédito, ok? Vamos lá. Conceito de Vivante diz: título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Pois bem, vamos começar a trabalhar aqui. Título de crédito. A palavra crédito, gente, crédito é a troca, economicamente dizendo, eu poderia conceituar como a troca de um bem presente por uma expectativa de recebimento futuro, dada através do ou da confiança. Eu tenho uma mercadoria comigo, em minhas mãos, eu lojista, opto por passar essa mercadoria e receber em troca uma nota promissória, com prazo de vencimento para daqui a 90 dias. Ou seja, esse título traz uma operação de crédito em si. Então, normalmente, os títulos próprios trazem uma operação de crédito em si. E aí, essa é uma das características, um dos princípios dos títulos de crédito próprios. Vamos lá. É o documento necessário. Quando nós falamos de documento, nós temos que lembrar de um princípio, que a doutrina chama de, ou denomina de, princípio da cartularidade. O que é isso?
O princípio da cartularidade, ou outros o princípio, denominam de princípio da incorporação, vem informar que o direito se funde no título, o direito se incorpora no título. É como se houvesse uma fusão entre o direito cambial e a cártula. E a partir daquele momento, existe só este documento. Este documento tem na sua essência um direito cambial. E Ferri, Giuseppe Ferri, diz que esse documento, ou a posse desse documento, pelo terceiro, no momento da apresentação ao devedor, no vencimento, tem uma função legitimatória. Está legitimado a exigir o direito oriundo ou inserido naquele crédito, naquele título, aquela pessoa que estiver de posse do título naquele momento. É óbvio que nós estamos falando aqui do título de crédito ao portador ou de um título de crédito endossado em branco, porque nós veremos logo ali à frente, nas próximas aulas, que se o título for nominativo, deverá se observar o nome e o CPF da pessoa que foi inserida pelo emitente como beneficiário daquele título. Porém, o princípio da cartularidade, ele vem trazer essa informação. O direito se inseriu, o direito foi absorvido pela cártula, de forma que não existe direito sem o título, não existe direito sem a cártula. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Olha, se eu ponho uma nota promissória no meu bolso e chego em casa cansado das aulas e esqueço, e aquela calça vai para a lavanderia, vai para a máquina, e na lavagem dessa calça, a nota promissória, o papel se dissolve, acaba, com ele acabou o meu direito de crédito. Eu não tenho mais direito de crédito. Por quê? Porque o documento foi embora. E pelo princípio da cartularidade, pelo princípio da incorporação, o título, ou ele traz em si o direito de crédito. Não existe que se falar em direito de crédito sem a apresentação do título. Não existe direito cambial sem a existência de um título de crédito. É isso. Vamos lá. Exercício do direito literal e autônomo nele contido. Gente, exercício do direito literal. O direito literal advém de um princípio geral também, que é o princípio da literalidade. O princípio da literalidade, segundo alguns autores, ou a maioria dos autores, tem a função de trazer segurança jurídica para as partes, tanto para o devedor quanto para o credor. Por quê? Por esse princípio, ninguém deve nada a não ser o que está inserido no título. Ninguém tem direito além do que está inserido no título. A partir do momento em que a minha obrigação de pagar é aquela referente àquele valor lançado no título de crédito, e o credor terá, então, o direito de receber aquele valor inserido no título de crédito, nem mais nem menos. Isso limita direitos e obrigações. Isso traz segurança jurídica. Não existe declarações cambiais, nós vamos ver para frente, que não forem inseridas no título de crédito, porque tudo na circulação de um título de crédito tem que ser inserido no corpo do próprio título. Para um título nascer, haverá necessidade do saque, se tratar de uma letra de câmbio, ou de uma emissão, se tratar de uma nota promissória, no próprio título. Para circular, haverá necessidade de outra declaração cambial chamada endosso. Nós vamos ver, também no próprio título. Para ser garantido, através de uma garantia fidejussória, vai haver necessidade de aposição de um aval no próprio título. E assim vai. Tudo se dá no próprio título. Não há que se falar em declarações cambiais fora do próprio título, ainda que sejam via, não sei, talvez,
escritura pública, em cartório, mesmo assim não terá efeito de vincular aquela pessoa a um título de crédito. Tranquilo? Então, o título de crédito é um documento, ou seja, o direito foi incorporado naquela cártula, tá? Necessário, porque sem o título de crédito, eu não falo de direito cambial, para o exercício do direito literal, por escrito nele contido e autônomo. O que é isso? É um dos princípios mais importantes dos títulos de crédito. É a autonomia das declarações cambiais. De que forma isso se dá, gente? Por essa regra, por esse princípio geral, cada obrigação inserida no título de crédito é autônoma das demais. Havendo nulidade de uma relação, de uma obrigação, essa nulidade não tem o poder de contaminar as obrigações que se sucederam. Por exemplo, eu emito um cheque para pagar a um carpinteiro a confecção de uma mesa e algumas cadeiras para a minha residência. Em confiança, emito o cheque, passo o cheque nominativo em nome do carpinteiro João e entrego à pessoa dele. João, por sua vez, endossa esse título para a madeireira, onde ele foi comprar a matéria-prima, a madeira, para confeccionar a minha mesa e as minhas cadeiras. Essa madeireira, por sua vez, endossa o título e transfere para o seu fornecedor de madeiras, que se encontra lá no Pará. Pois bem, no prazo determinado, o carpinteiro não me entregou a mesa e nem as cadeiras. Atordoado, preocupado, eu procuro o carpinteiro, ele procura fugir da minha presença, sem dar explicações, e eu, como qualquer brasileiro, procuro o banco e susto o cheque. Bom, o que acontece, gente? Esse cheque foi endossado a um terceiro antes do momento em que eu o sustei, por desacordo comercial. Houve o inadimplemento da obrigação do marceneiro para comigo. Eu paguei e ele não fez a mercadoria. Daqui a algum tempo, o credor, aquela pessoa que está de posse daquele cheque, apresentar o cheque a pagamento no banco, eu, Henri, posso me negar ao pagamento sob o argumento de que a mesa e as cadeiras não me foram entregues pelo carpinteiro? Não, porque a relação jurídica, a relação cambial minha com o carpinteiro é totalmente independente e autônoma da relação havida entre o carpinteiro e a loja que vendeu a madeira, e também esta é autônoma e independente da relação entre esta loja e o fornecedor de madeira lá no Pará. Logo, o vício da minha relação com o marceneiro, ou seja, o inadimplemento dele quanto à entrega das mesas e das cadeiras, não pode ser utilizado por mim para me opor ao pagamento do cheque. Isso é um subprincípio, segundo alguns doutrinadores, que se chama o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Traduzindo, eu não posso opor, apresentar como defesa a terceiros que receberam esse título validamente, através de endossos, as exceções pessoais que eu tenho, as defesas que eu tenho em relação ao marceneiro. Ou seja, eu não posso me excusar de pagar o título argumentando que eu não recebi a mesa e as cadeiras. É um risco calculado. Aquele que opta por emitir um título de crédito e colocá-lo em circulação, fica responsável a pagar a qualquer um que apresente esse título o valor nele constante, ainda que a minha obrigação seja eivada de vício.
Isso é o princípio da autonomia das obrigações, ok? Olha aqui o que eu falei com vocês nesse slide. Essa situação é o momento em que eu, Henri, transfiro ao marceneiro o título de crédito, o cheque, em pagamento das mesas e da mesa e das carteiras que ele iria confeccionar. Em um segundo momento, esse marceneiro, ele transfere o título de crédito para o seu fornecedor C. E ali passam a existir duas relações cambiais autônomas. A minha como A, passando o título ao marceneiro como B, e o marceneiro B passando o título ao seu fornecedor como C. Bom, o que acontece? Dê uma olhada ali no slide mais uma vez. A regra é que, pela Lei Uniforme de Genebra, está no meio, decreto 57.663/66, o artigo 17 diz o seguinte: as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. Ou seja, eu posso opor essa defesa sabendo que foi transferido esse título de crédito a um terceiro de forma consciente para prejudicar o devedor. Ou seja, o meu marceneiro, sabendo que eu poderia negar o pagamento pela não realização do trabalho, endossa maliciosamente esse título a um terceiro que, também sabendo do fato, vem executar o devedor. Obviamente, isso dependerá de prova em juízo. Vamos lá. Por fim, gente, para a gente encerrar essa aula, eu queria dizer o seguinte: com relação a essas transferências chamadas endosso, no momento próprio, nós vamos tratar de cada uma dessas declarações cambiais, mas aqui eu tenho que esclarecer nesse momento que, a cada transferência desse título de crédito, a cada vez que uma pessoa endossa esse título de crédito transferindo a outra, o endossante, assim chamado, se torna devedor indireto desse título de crédito e pode ser chamado a pagamento desse título de crédito. Pois bem, no meu exemplo anterior, no momento em que o marceneiro transfere esse título de crédito para o seu fornecedor e o fornecedor, consecutivamente, transfere esse título de crédito para o vendedor da madeira lá no Pará, temos que tanto o marceneiro quanto o fornecedor do marceneiro são devedores também do título de crédito. Entre eles vai haver uma solidariedade. E é isso que eu queria tocar aqui. Gente, a solidariedade do direito cambial é distinta da solidariedade do direito comum, do direito civil. Por quê? Lá no Código Civil, o devedor solidário assume uma obrigação de pagar a sua cota-parte. Ele só pode regressar contra os demais devedores solidários, tendo em vista a cota-parte de cada um. Aqui não. Aqui, por regra prevista na LUG, aquele que paga o título pode se subrogar na totalidade do valor do título. Então, se eu não pago o título e o vendedor da madeira lá no Pará vem acionar o marceneiro que endossou o título, este terá que pagar 100% do valor do título. E aí ele poderá se subrogar nos direitos e cobrar apenas de mim. Assim, se o marceneiro vier a ser executado pelo madeireiro lá do Pará, pelo meu não pagamento,
eu poderei opor ao marceneiro todas as relações pessoais que eu tinha com relação a ele, referentes ao nosso negócio. Ou seja, eu posso deixar de pagá-lo pelo fato dele não ter feito o serviço como combinado. Ou seja, percebam que entre eu e o marceneiro pode haver a apresentação de relações pessoais. Agora, entre eu e o fornecedor dele, eu não posso negar o pagamento, tendo em vista esses vícios pessoais advindos desse negócio jurídico surgido entre o marceneiro e eu, ok? Paramos aqui. Na próxima aula nós voltaremos a falar de fontes do direito cambiário ou cambial. Abraço e até lá!